Bom, o que faltava? A gente terminar essa questão das fontes do judaísmo rabínico, né, que vão se formando, e a igreja em relação aos judeus na história aí desse período até o início da Idade Média, tá? Então, estava Entendi. falando das fontes judaicas para a gente entender esse chamado judaísmo formativo. Então, a fonte mais, mais importante, na verdade, é, é a própria Tanakh, né? Tanakh é um acrônimo das três letras, então, Torá, Nevi'im e Ketuvim. Aí forma esse acrônimo chamado Tanakh, que nós chamaríamos de Bíblia hebraica, mas tem uma parte aramaica também, tá? Essa Bíblia é idêntica à Bíblia protestante, no sentido dos livros. Os mesmos livros que tem na Bíblia protestante tem na Bíblia hebraica, tem no Tanakh. A diferença é a ordem, né? Porque a Torá, a mesma ordem, só que quando chega na parte do Neviim, ele vai de Josué a Malaquias. E o Ketuvim vai ter vários escritos que não estão na mesma ordem da nossa Bíblia. Então, Salmos, Jó, Provérbios, primeiro e segundo Crônicas está no Ketuvim, Esdras, Neemias, Esther, Cantares, vão estar tudo nessa parte Ketuvim. É como se fosse uma espécie de parte poética, tá? Considerado como se fosse poético. Só que Daniel também está no Ketuvim, por exemplo. Então, são os mesmos 39 livros, só que a ordem é que é diferente. E essa ordem que a gente segue da mesma Bíblia hebraica, é essa mesma ordem, essa mesma divisão que Jesus citou lá em Lucas 24:44. Ele fala, tudo que de mim estava escrito na lei, então a lei é a Torá. Nos profetas, o Neviim, que vai de Josué a Malaquias, e ele cita Salmos, que é o primeiro livro dos Ketuvim. Então, geralmente se citava o primeiro livro para se referir a toda a coleção, tá? Aí vem a questão de que o judaísmo formativo que a gente está falando, que se formou justamente no pós-70, né? E aí em 90, com uma espécie de reunião em Yavne, que nós estamos comentando, é a mesma Bíblia protestante, só que o entendimento que os judeus têm dessa Bíblia é diferente. O que eles chamam de Torá, que é a parte mais importante para eles, seria esse Torá Shebe Richtav. É meio difícil de pronunciar, né? Torá Shebe Richtav. Literalmente a Torá que está escrita. Então, esses livros, né? Esses livros escritos para ele é Torá, mas eles também têm uma que eles chamam de uma segunda Torá, que é a Torá Shebe Al-Pé, a Torá que está nos lábios. É feita na tradição judaica. Tem duas grandes tradições judaicas, uma chamada de Ashkenazi, são judeus ali da Alemanha, Rússia, daquela região, principalmente da Alemanha, né? Ashkenazi ou Askenazi. E os judeus Sefaradi, que são os judeus da região de Espanha e Portugal. Eles têm uma tradição diferente um pouquinho da leitura semanal, tá? Mas nessas duas tradições existe uma leitura semanal da Torá. É feita uma leitura, não é feita a leitura inteira, na verdade é um estudo das porções, que essas porções da Torá são chamadas de paraxá. Então, se você pegar uma Bíblia hebraica, tem as divisõezinhas lá com os nomes das paraxaiot, que são essas leituras semanais. Os Ashkenazi fazem a leitura em um ano, então são 52 divisões,
E o Sefaradi faz em 3 anos. Então, eles fazem uma ordem diferente. E nessa leitura é feita uma leitura de uma parte final, que é chamada de Haftarah, geralmente é uma parte dos profetas ou dos escritos que tem relação com aquela porção da Torá. Se você tiver curiosidade, assim, qualquer calendário judaico que você pegar na internet vai ter, essa semana está sendo a leitura da Paraxá tal, né? Vai ter lá o nome da Paraxá. E eles vão estar fazendo essa leitura. Então, eles usam também o mesmo Tanakh, só que para eles tem uma diferença, porque eles têm uma tradição oral de interpretação desse Tanakh, tá? O segundo grande grupo de importância, de textos importantes para o judaísmo formativo, lembrando que esses textos faziam parte de toda a herança cultural dos vários grupos judaicos, tá? O que aconteceu é que o grupo farisaico acabou se apropriando de todos esses escritos, mas eles não eram exclusivamente dos rabinos ou dos fariseus. Foram os fariseus, rabinos, que mais preservaram esses textos, mas eles faziam parte de vários grupos diferentes. Então, esse outro grupo de escritos chamam Targumim. Você comprar a Bíblia hebraica, que é chamada Bíblia rabínica, e mesmo a Bíblia hebraica que você compra lá na Sefer, que chama Torá, Lei de Moisés, ela vai ter um Targum lá que é chamado de Targum de Onkelos. O Targum de Onkelos é o mais famoso. O que é o Targum? É uma tradução para o aramaico da Bíblia hebraica. Mas o que sobrou mais foram as traduções da Torá, tá? Tem as outras traduções também. Só não é encontrado o Targum de Daniel. O livro de Daniel, que já está em aramaico, não tem Targum. Os outros livros são encontrados. Desculpa, esses Targum. E o plural é Targumim. Essa tradição do Targum é encontrada lá no texto de Neemias 8:8. Diz que Esdras lia a lei e fazia a tradução, ou a interpretação, né, a explicação. Então, esse costume de fazer essa interpretação ou tradução, porque no hebraico a palavra Targum significa tanto tradução como interpretação, pelo que a gente sabe, então vem desde Esdras, e gerou uma coletânea de vários textos muito importantes escritos em aramaico. Essas traduções são interpretativas, tá? Muitas das interpretações que nós temos no Novo Testamento são idênticas às que são encontradas no Targum. Então, os apóstolos provavelmente usaram muitos Targumim, né? E a gente tem um Targum que foi encontrado em Qumran, que é o mais antigo já encontrado, que tem esse código aí, ó, 11 QTJ, que é datado do século II ao século I antes de Cristo. E depois o mais famoso é o Targum de Onkelos. E praticamente não toda a Bíblia judaica, né, mas a maioria das Bíblias, principalmente chamadas Bíblias rabínicas, que tem esse nome de Mikraot Gedolot, elas vêm então com o Targumim e com as interpretações dos rabinos mais importantes, tá? São textos interessantes até para o estudo do Novo Testamento. Depois a gente tem o tipo que chama Midrash, o plural Midrashim, que também é uma tradição bem antiga de interpretações de texto, mas o Midrash mais antigo é do ano encontrado, né, do ano 60 depois de Cristo, está próximo ali ao período de Paulo, por exemplo. Mas eles representam uma tradição bem antiga também de interpretação. E muitas interpretações que estão no Novo Testamento
também estão presentes nesses midrashim, tá? E existe um tipo de interpretação midrástica que também está presente no Novo Testamento. Esse tipo de interpretação, ele é usado também um acrônimo chamado PARDES. Então, as letras maiúsculas representam as 4 formas de se interpretar um texto de acordo com a interpretação midrástica. O Peshat seria o sentido primário do texto. O Remes, uma alusão ao texto. O Derash, uma interpretação comparativa analógica. E o Sod, uma interpretação alegórica. Todos esses 4 tipos de interpretação são encontrados no Novo Testamento. Do mesmo jeito que eu encontrei no Midrash, tá? Isso que é muito interessante. Às vezes a gente vê o autor do Novo Testamento fazer uma citação do Antigo e fala, não tem nada a ver o que ele está citando, não é esse o contexto, né? É porque ele está usando um método que era usado no período do Novo Testamento e depois que é chamado método midrástico, que usa o pardes, ou seja, essas 4 formas de interpretar um texto. Então, isso já é bem estudado nos estudos comparativos entre o Novo Testamento e as fontes judaicas, tá? Ou fonte hebraica. O livro do David Stern, que é o Novo Testamento judaico, ele vai usar também e mostrar essas interpretações. No período pós-70, foram se formando e se compilando outros trechos de tradição que deixaram de lado o Targum e o Midrash e começaram a usar mais um tipo de interpretação chamada interpretação halahá. Halahá é interpretações que envolviam debates a respeito da lei. Jesus também entra nesses tipos de interpretação, como eu já falei, né? Quando alguém chega lá para Jesus e fala, ó, qual é o mandamento mais importante? Aí é que Jesus cita, amará o teu próximo como a ti mesmo, né? Deus sobre todas as coisas. Essas são discussões de halahá, ou discussões halahihá, discussões a respeito da lei, tá? E a partir dessas interpretações e muitas tradições, foram se juntando uma quantidade enorme de debates sobre a lei, e esses debates, por fim, acabaram sendo compilados e, como eu falei, também inventados, né? Criados a partir ali do 220 depois de Cristo. E aí, nesse período, se pegou todo esse corpus, né, de tradição e se juntou e escreveram um texto que foi dado o nome de Mishnah, tá? Então, esse autor que está colocando ele é um autor judeu, tá? Então, ele mesmo está dizendo, ó, pelo fim do século I, a Mishnah começou a ter preferência sobre o Midrash, mesmo em conexão com ensinamentos halárquicos que eram diretamente derivados da Escritura. Aqueles que se especializaram no ensino da Mishnah foram chamados de Tanaim, da raiz aramaica que corresponde à hebraica, do qual o termo Mishnah deriva. Então, Mishnah é como se fosse uma segunda lei. E isso é chamado de lei oral, tá? A partir desse texto aqui, né, da Mishnah, que é chamado de Torá Shebel Peh, ou a Torá que está nos lábios, a Torá oral. A Mishnah ela foi escrita em 6 ordens, e essas ordens são chamadas de Sedarim, e cada ordem, né, é chamada também de Masechet. Então, são 63 Masechetot. Os nomes são hebraicos e aramaicos, então. Mas eu fiz um gráfico aqui para explicar, tá vendo? Você vai encontrar em vários lugares também. Então, isso é importante quando você vai ler um texto judaico, talvez lendo já o texto
que vocês estão lendo aí, da história do judaísmo, você vai ver esses termos, né? Mesmo os livros de teologia no Novo Testamento, de teologia do Antigo Testamento, vai ter lá. Na verdade, é interessante, eu lia às vezes esses termos, eu não sabia do que estava falando, né? Porque às vezes o autor cita, principalmente o Bava Kama, Bava Batra, que são seções lá do Neziquim, o Sanhedrin também, que fala do Sinédrio, né? Às vezes os autores vão citando e não explica exatamente o que é. São essas porções da Mishnah que também vão ser comentários do Talmud, tá? Então a Mishnah tem essas divisões. Então a Mishnah é um comentário da Torá, só que ela é maior que a Torá. Então dá mais ou menos uma Mishnah aí, 6 volumes de texto. Como se fossem 6 Bíblias, né? De tantos comentários que tem. Quando se compilou a Mishnah, alguém notou, né, que o rabino Judá ele tinha deixado de lado algumas partes da tradição. E aí, então, foram acrescentadas essa parte que foi deixada. Essa parte é chamada de Tosefta, tá? Que literalmente significa acréscimo. Então, esses textos foram acrescentados, que a Mishnah já era grande, enorme, e aí foi acrescentado porque verificaram que faltaram certas tradições e debates que não estavam na Mishnah. Tá? Só que a maior importância para o judaísmo rabínico é a Mishnah, mas as tradições também têm essa chamada de Tosefta, tá? Então, é um acréscimo mais uma tradição oral que é colocada aí. E depois existe o comentário do comentário. Então, entender, a Mishnah é o comentário da Torá. E aí O depois vem a Guimarães. Tosefta é aquilo que faltou, aquilo que faltou desse comentário. Aí, o Talmud é o comentário da Mishnah. Então, o Talmud pega a Mishnah e acrescenta o comentário. Esse comentário é chamado de Gemará, tá? Essa Gemará é o que a gente conhece como Talmud, tá? E o Talmud significa aprendizagem, né? E aí ele fala aqui, ó, o Talmud é composto por 2 elementos principais, a Mishnah e a Gemará, dos quais decorre a Halachá, que é essas discussões da lei, para chegar à conclusão de como obedecer aqueles mandamentos. E eles chamam isso, então, de lei oral. A tradição oral é a Gemará, que é o Talmud, e o Talmud é o comentário da Mishnah, tá? Esse Talmud foi ele fala transcrito, compilado, mas às vezes pegaram tradições e inventaram tradições também. E ele foi escrito na língua aramaica do século II ao V. Então, ele começou a ser escrito, o Talmud da Babilônia, no ano 500 em diante, e o Talmud de Jerusalém, no ano 400 em diante. Eu já citei isso lá atrás, tá? E o Talmud mais antigo é o de Jerusalém, que é do ano 400 depois de Cristo. E o da Babilônia é de 500 depois de Cristo. Então, lá em Yavne, começou-se a se juntar esses textos, essas tradições, e fazer as compilações. E depois, um grupo grande também, ele
foi para a Babilônia, né? Ou estava já na Babilônia, porque muitos não voltaram do cativeiro, né? Você vê no livro de Esther, a gente tem um pessoal lá na Pérsia. Eles não voltaram. Então, em algumas cidades da Babilônia, surgiram grandes centros de estudo judaico também. E a partir destes centros que surgiu o Talmud, ou chamada, né, na Guemará, Guimarães. Bavli. Se diz Bavli, tá? E o de Jerusalém se diz Yerushalmi. Então, essas tradições, elas não existiam, você não tem referência delas anteriores. E mesmo o Talmud assim foi compilado, mas você não tem um manuscrito desse período, entendeu? Tem os manuscritos da Idade Média tardia, ali, final da Idade Média. E essas tradições formaram o que a gente chama hoje de judaísmo, né? E aí é que ele coloca aqui, né, o próprio Epstein, que as atividades intensivas dos Amoraim da Babilônia atingiram seu ápice sobre um tal de Abaye e o seu oponente, porque esses textos são debates, né, entre rabinos. E essas tradições, né, que foram sendo acumuladas, inventadas também, elas formaram a base do que a gente chama de Talmud. O Talmud de Jerusalém é, não tem uma grande importância para o judaísmo rabínico, porque eles usam o Talmud da Babilônia, tá? Que é bem maior do que o de Jerusalém. É que certas tradições ficaram preservadas somente no Talmud de Jerusalém. Tem coisas que tem no Talmud de Jerusalém que não tem no Talmud da Babilônia. E vice-versa, tá? Significa justamente um problema para o judaísmo, né? E quando eles falam da tradição oral, falam, mas qual tradição oral? A tradição oral do Targum, a tradição oral do Midrash, a tradição oral do Talmud de Jerusalém, do Talmud da Babilônia. Então, não ficou preservada toda a tradição oral, mesmo porque essa ideia de tradição oral é uma invenção do judaísmo tardio, né? Então, olha lá, um tal de Ravi Ashi, essa academia de Sura, foi trabalhando o Talmud, né, da Babilônia, e o Ravina II morreu no ano 500, e então se diz que ele redigiu um novo material, e aí então o Talmud da Babilônia do ano 500 em diante. Só que isso também é tudo tradições, tá? Tudo está referenciado. Se usasse os critérios da crítica textual que se usa no Novo Testamento para falar do Talmud, nem teria Talmud, né? Porque a crítica que se faz ao Novo Testamento é muito ferrenha. E nós temos manuscritos no Novo Testamento, por exemplo, o manuscrito, o P52 é do ano 125. João morreu no ano 105, mais ou menos. É 20 anos da morte do autor. Essas tradições todas não tem manuscrito antigo. Manuscritos são no medieval tardio. Tá? É difícil achar isso aí. Só que quando não é Novo Testamento, o pessoal fala como se existisse sem precisar ter manuscrito nenhum, né? Então, você não tem manuscritos muito antigos. Você não tem manuscrito do ano 500 do Talmud, né? É só uma tradição. Então, um dos capítulos da Mishnah, que vai estar comentado no Talmud também, chama Perkei Avot, né? É traduzido como Ética dos Pais, mas literalmente significa o capítulo dos pais, né? Pirkei significa capítulo. Perek é o singular e Pirkei é o plural construto. Então, Pirkei Avot é capítulos dos pais. Aí
existe um livro chamado Ética dos Pais, que é traduzido em português. Então, se costuma falar ética dos pais, mas não tem a palavra ética aí. Perquei significa capítulos. Capítulos de. Então, capítulos de pais. Então, capítulos dos pais. Perquei avô. Eles vão, então, tentar fundamentar a tradição logo na abertura desse capítulo. Vai dizer que Moisés recebeu a Torá do Sinai, passou Yehoshua aos anciãos, anciãos aos profetas, os profetas passaram aos homens da grande assembleia. Eles, os homens da grande assembleia, disseram três coisas: sejam prudentes no julgamento, formem ou ergam muitos discípulos e façam uma cerca em torno da Torá. Porque o que eles chamam da cerca? Você tem a Torá, mas para não desobedecer, você vai além do que a Torá diz, né, para impedir de que você ultrapasse aquilo que a Torá diz, né? Então você faz uma cerca, quer dizer, põe mais mandamentos para não desobedecer. Quer dizer, uma cerca no sentido de limitar, né? O Sanhedrin é o Sinédrio. Na época de Jesus, se entende lá que o Sinédrio era composto de metade saduceus e metade fariseus. Então, 70 anciãos, 35 fariseus, 35 saduceus. Com a queda de Jerusalém, os saduceus desapareceram, né? E aí ficaram só os fariseus. Mas isso é uma fundamentação que eu falei. É uma tentativa de você dar uma validade, uma antiguidade, uma tradição que, na verdade, não existia, tá? Ela foi sendo criada, foi sendo acrescentada. E aquele livro que eu falei para vocês, que é o judaísmo não é o judaísmo, a tradição oral, né? Desmascarada, ele fala justamente isso. Por quê? Bom, o templo foi destruído. Então, agora, como é que vai fazer? Para os fariseus fundamentarem a sua visão, né? Para eles patentearem o judaísmo, eles vão ter que afirmar duas coisas. Né? Não tem mais templo, então é inútil qualquer coisa relacionada ao sacerdócio. E o dom profético cessou. Então não precisa mais de profetas. Você não precisa mais de profetas, não precisa mais de sacerdotes. Quem que você vai precisar? Dos sábios. E quem são os sábios? São eles. Então eles criaram uma tradição oral gigantesca, né? Eles dominaram essa tradição e aí tudo que se falar vai ter que se referir a essa tradição e eles são os detentores dessa tradição. É uma forma de fundamentação da religião, tá? Então, todas aquelas ordens da Mishnah, elas não são todas comentadas no Talmud, nem no da Babilônia e nem no de Jerusalém, tá? São poucas que são comentadas. Então, o Berachot, né, o Shabat, esses daqui, né, o Yevamot, Ketuvot, Nedarim, Nazir, Sotag, Itim, Babakama, Bat Metzia, Bat Batra, Sanhedrin, Avodazará, o Harayot, Nidá e o Tohorot. E dá toda essa enciclopédia gigantesca, mesmo não tendo comentado todas as sessões da Mishnah. E a Mishnah é escrita em hebraico, e os Talmud, né, o Bavli e o Yerushalmi são escritos em aramaico. Nenhum deles cobre todos os comentários da Mishnah. E mesmo assim tem esse gigantesco texto, né? Tudo bem até aí? Então a gente vem na última parte. É só lembrar que depois vocês podem ver, eu mandei os slides lá para o Guilherme, depois ele manda para vocês, tá? Ah, nessa parte aqui, ó,
quem nunca teve contato, realmente é muita terminologia, tá? Mas nesse slide aqui eu coloquei os principais textos. É que nós estamos falando dos textos ainda até da Idade Média, tá? Depois nós temos a Cabalá ainda. Mas lá no século XIII, XII, XIII, vão surgir os grandes rabinos. Só o Maimônides dá uma enciclopédia também, porque ele O escreveu um Maimônides. texto chamado Mishnei Torá. O Maimônides que ele fez, ele pegou todo esse negócio aqui, tudo isso aí, e ele falou: ó, isso aí é muita coisa para as pessoas entenderem. Então eu vou fazer um texto, olha a audácia dele. Eu vou fazer um texto que resuma tudo e chegue nas conclusões definitivas. E ele chamou esse texto de Mishnei Torá. E ó, o nome também é audacioso. Mishnei Torá significa a segunda Torá. E o pessoal falou: quem é você para fazer isso, né? Só que quando foram ler o que o Maimônides fez, o pessoal ficou impressionado. Realmente você conseguiu fazer o que ninguém nunca conseguiu, né? Fazer um texto que fizesse a definição de todos os textos. Então, esses grandes sábios, eles escrevem textos que são chamados de responsa. Aí o nome já é latino. Responsa são os textos que os rabinos respondem às questões da comunidade. Aí depois vai surgir alguns textos, né, apologéticos, e vai surgir também textos mais voltados para a formação rabínica, como um texto chamado Shulchan Aruch. Mas isso não faz parte desse período que a gente está estudando, por isso eu não coloquei aqui, tá? Mas realmente é uma quantidade de tradição muito complexa para a gente entender. Mas não é diferente da tradição cristã também, tá? Porque no cristianismo surgiram vários textos também, né? Você tem as obras de Tertuliano, você vai ter as obras de Justino o Marte, né? Que tem essas terminologias também, né? O diálogo com Trifão, do Justino. Você vai ter depois, lá no início da Idade Média, com Agostinho, uma grande literatura, né? A Cidade de Deus, as Confissões. Você vai ter tradições também medievais, né? Você vai ter o início da chamada escolástica, por volta do século IX até o século X. Então, uma obra gigantesca, gigantesca, gigantesca de Tomás de Aquino, né? E depois, chegando na Reforma, você tem a obra dos reformadores. Da mesma forma que os judeus foram criando as suas tradições, o cristianismo também foi criando as suas tradições, né? Só que a gente não está muito acostumado com essas terminologias, por isso parece complicado. Mas no meio cristão também tem muitos textos, né? E a Igreja Católica também considera esses textos como se fosse uma Bíblia, né? Protestantes não consideram, mas, embora no meio protestante reformado, você também tem. Você tem as grandes confissões, né? A Confissão de Fé de Westminster, a Confissão de Fé belga, a Confissão de Fé Batista de Hampshire, né? Você tem confissão belga, a confissão helvética, você tem várias confissões. Então, você tem muitas tradições também formadas no cristianismo, tá? E a gente vem, então, na última etapa, que é essa aula que for faltando, judeus e a igreja cristã. Vou dar uma acelerada aqui. Veja, depois de 70, então, esses caminhos do cristianismo e do judaísmo foram fazendo uma bifurcação. Porque, historicamente, o que aconteceu? O cristianismo cresceu entre os gentios mais do que cresceu entre os judeus. No próprio Novo Testamento, nós temos essa história. Jerusalém
ela tinha uma grande oposição, a Igreja de Jerusalém sempre sofreu uma grande oposição dos grupos farisaicos e dos saduceus e dos outros grupos também, porque era o grande centro religioso, né? E houve uma grande resistência desses grupos judaicos de aceitarem, não do povo, tá? Porque a gente vê no próprio Novo Testamento que o povo judeu aceitou Jesus, né? 120 que estavam no cenáculo no dia de Pentecostes eram judeus. Todos os apóstolos eram judeus. Os 3.000 que se converteram eram judeus. Depois, 5.000 que se converteram eram judeus. Toda vez que Paulo ia pregar, ele primeiro ia numa sinagoga. Depois ele ia aos gentios. Então, quem rejeitou Jesus como Messias foram as autoridades. O Sinédrio foi inventado ali por uma espécie de partido político religioso que não tem base nas escrituras, entendeu? A estrutura religiosa da Torá só inclui os filhos de Arão, que são o sacerdote e o sumo sacerdote. Na estrutura religiosa da religião de Israel, na Torá, não tem outro, são os filhos de Arão. Quem são os filhos de Arão? Os levitas e os sacerdotes. Esses são os líderes religiosos da Torá. Os levitas tinham que ensinar a lei ao povo, então eles eram sábios. E tinham os sacerdotes que oficiavam no templo, e o sumo sacerdote era o líder máximo. Não tem outra autoridade religiosa na Torá. Essas coisas foram inventadas no período interbíblico. Pela Torá, na época de Jesus, quem era a autoridade máxima eram os saduceus, porque eles eram os descendentes do sacerdote. Mas veja que interessante, o pessoal de Qumran dizia o seguinte: esse pessoal que está no templo, ele está corrompido, eles não são filhos de Arão, eles foram colocados lá num acordo que teve entre os romanos e as famílias os asmoneus, que já se corromperam depois dos macabeus, entendeu? Que fizeram acordos para assumir o poder, os próprios fariseus fizeram acordos para não serem destruídos, porque os fariseus foram perseguidos no período dos asmoneus. É uma tal de Alexandra que fez um acordo com eles para eles não serem destruídos. Então a gente tem uma briga de poder político. Não tem nada a ver com a Torá de Moisés. O próprio Sinédrio foi uma invenção posterior para assumir o poder religioso. Como havia dois grandes grupos, então eles fizeram um acordo para formar um sinédrio com saduceus e fariseus. Mas não existia só saduceus e fariseus. Os de Qumran não eram nem fariseus nem saduceus. Os herodianos não eram fariseus, não eram saduceus. Os zelotes não eram fariseus, não eram saduceus. Esses grupos, eles se apropriaram do poder também, entendeu? Para dominar o povo. Então, não tem nada a ver essa história do judaísmo rabino dizer que Jesus tinha que ser aceito pelas autoridades. Na verdade, as profecias diziam o contrário. Elas diziam que o Messias seria rejeitado pelas autoridades, né? Então, as autoridades rejeitaram, o povo não rejeitou. Agora, as autoridades mobilizaram o povo para crucificar, por exemplo, Jesus. Depois de 70, como desaparecem esses grupos, os fariseus assumem o controle de toda a cultura hebraica. E aí eles fazem uma espécie de patente, uma patente, né?
porque os grupos desapareceram. E como eu falei para vocês, fizeram um acordo lá com Roma para não serem destruídos. Ah, destrói Jerusalém aí, desde que a gente fique aqui em Avni, com os estudiosos. Então, sacrificaram Jerusalém. Eles foram covardes, na verdade. Eles deixaram que se destruísse Jerusalém para ficar só eles. Ficando só eles, eles fizeram uma estrutura religiosa e inventaram tradições, entendeu? Mas o próprio livro de Atos fala que muitos fariseus e saduceus se converteram. Muitos sacerdotes converteram. Mas esse grupo controlava muito o povo, né? E aí perseguiram. Por que perseguiram tanto Paulo? Porque Paulo era um rabino muito importante, entendeu? Paulo era uma ameaça a eles. E, na verdade, você pode dizer até o seguinte: até já preguei e ensinei sobre isso. Eles não queriam Messias nenhum. Eles não queriam Messias. Porque vindo o Messias, o poder dele teria terminado. Porque o Messias assumiria. Jesus conta, lembra a parábola que Jesus conta da vinha? Homens lá, o dono da vinha mandava alguém, eles matavam, até que o dono da vinha mandou o seu próprio filho, e aí eles falaram: não vamos matar o filho, porque agora a herança será nossa. Aquela parábola, Jesus está falando tudo. Jesus está falando justamente que eles não queriam o Messias. Eles queriam tomar conta da vinha, né? Tomar conta do povo. Então, as parábolas de Jesus são muito significativas. Elas mostram que os fariseus, os saduceus, eram grupos que estavam tomando o poder e que impediam o povo de entrar no reino de Deus. Essa separação do cristianismo com as suas origens hebraicas, ela foi um problema para o cristianismo, porque começou a entrar muito paganismo dentro do cristianismo também. E o cristianismo não era mais um cristianismo apostólico. Ele começou a se tornar um cristianismo pagão. Tá? E aí, sucessivos problemas, os próprios pais da igreja tinham muita influência pagã, misturaram muita da filosofia grega com o cristianismo, acabaram acrescentando coisas que não tinham na tradição cristã, né? Até que chega esse indivíduo aí, que é bem polêmico, é o Constantino, né? A mãe dele, na verdade, se converte ao cristianismo. Ele mesmo, a gente não tem notícia que ele se converteu até a próxima hora da sua morte. Constantino só foi batizado perto da sua morte. Ele só foi batizado perto da sua morte, então ele não tinha se convertido. A mãe dele que tinha se convertido, né? E aí ele exerceu um grande domínio aí também no cristianismo. E aí o cristianismo passou a ser politizado. É o grande problema que tinha na época, ainda tem hoje, né? A politização do cristianismo. E ele fez um edito, ou um edito, que é o chamado Edito de Milão. Nesse edito, ou nesse edito, a religião oficial do império era o cristianismo, mas haveria liberdade para as outras religiões. Na prática, esse novo cristianismo político e paganizado, ele começou a perseguir qualquer outra religião e principalmente os judeus, tá? Então vai haver uma perseguição entre os judeus. Inicialmente, o cristianismo era visto como o movimento cristão era visto como uma seita do judaísmo, seita no sentido de divisão, tá? Como as tantas outras que existiam. Essa liberdade religiosa permitiu os cristãos deixarem de ser perseguidos, mas eles começaram a ser os perseguidores. E as outras comunidades começaram a ser perseguidas, tá? E esse ambiente político cristão
começou a desfavorecer os judeus. Então, porque no Novo Testamento tinha muito debate entre Jesus e os fariseus, os judeus começaram a ser vistos. Esse judaísmo farisaico também, né? Começou a ser visto como uma espécie de inimigo do cristianismo. E as instituições e as práticas judaicas começaram a ser desprezadas, tá? Aí, nos séculos seguintes, foi se deteriorando essa relação entre judeus e cristãos. Começou-se a promulgar leis, né, que limitavam o direito dos judeus, impediam construções de novas sinagogas, proibia os judeus de ocupar cargos públicos. Tudo isso para impedir que essa influência judaica predominasse no meio cristão. E aí começou-se uma coisa que existiu toda a Idade Média e ainda existe meio que no imaginário cristão, tá? É querer forçar os judeus a se converter ao cristianismo. Mas, principalmente na Idade Média, isso foi de forma coercitiva, né? Se tentava forçar mesmo a conversão. Por exemplo, na história do Brasil vai ter os chamados cristãos novos. Quem são os cristãos novos? Esse pessoal que era convertido à força, era batizado à força, e para não morrer, eles praticavam uma espécie de criptojudaísmo. Eles diziam que tinham se convertido, mas no fundo eles tentavam praticar o judaísmo escondido, né? E aí começou a se impor impostos sobre sinagogas, outras medidas econômicas que pressionavam as comunidades judaicas, né? Para que elas se conformassem às normas cristãs. Tem um site, depois você clica aí, eu mandei o slide, vai ter, só clicar nesse link Morachá, que é uma revista judaica muito importante que vai ter essas informações aí, tá? Aí eu não vou entrar em detalhes disso aqui, só estou citando por causa da questão judaico-cristã, tá? Lá no século XI e XII foi o período mais terrível, e as cruzadas, né, elas começaram então a querer retomar Jerusalém, e aí começou a ter uma grande violência contra os judeus, século XI e XII. O que acontecia é que as comunidades judaicas eram massacradas, né, na Europa, e se acusava essas comunidades de heresia, de outros crimes, e inventavam, né, que eles eram bruxos, e eles eram os assassinos de Cristo, e todas essas histórias que foram culminar até na reforma, no pós-reforma, até no Holocausto, que é o chamado antissemitismo. Então, terminamos por aqui. Muito obrigado aos senhores, senhora.